Livre para todos os públicos. Olá, bom dia! Estamos aqui para mais uma aula de matemática para os alunos do 4º e do 5º ano, aqui pelo projeto Escola em Minha Casa, Projeto de Vidas. Mas antes de entrarmos no assunto da aula de hoje, nós vamos relembrar um pouquinho, vamos para uma breve revisão da aula anterior, que foi sobre ângulos, certo? Na aula anterior vocês aprenderam o que é ângulo, como nós podemos medir um ângulo, né, qual o instrumento com o qual nós medimos, qual a unidade de medida de um ângulo e a classificação, certo? Então vamos para uma breve revisão deste assunto. Ângulo é formado por duas semirretas que têm origem no mesmo ponto, podendo ser medido com o uso de um transferidor. Então nós temos aqui um exemplo de ângulo. Como fala aqui na definição, ele é formado por duas semirretas. Veja aqui temos uma semirreta, certo? Na vertical, e temos outra semirreta na horizontal. Eles também têm a mesma origem, ou seja, o mesmo ponto de origem. Bem aqui está o ponto de origem das duas semirretas, certo? Esse ponto ele se chama vértice, certo? Então temos aqui o vértice, as duas semirretas que formam este ângulo. Nesse caso aqui, neste exemplo, este ângulo é de 90 graus. O transferidor, eu trouxe aqui mais uma vez o transferidor. Este aqui é um transferidor de 180 graus, certo? Mas também tem o de 360 graus. E é através dele que nós medimos o ângulo. Cada pontinho deste aqui do transferidor representa 1 grau, certo? Este aqui, como falei, ele é um de 180 graus ou de meia volta, como ele pode ser chamado também. E a classificação dos ângulos. Os ângulos, eles são classificados de acordo com a sua abertura, certo? E eles podem ser classificados em reto, em agudo, em ângulo obtuso ou ângulo raso. Primeiramente aqui nós temos o ângulo reto. O ângulo reto ele mede 90 graus ou 1/4 de uma volta inteira. Veja aqui no exemplo, 90 graus. O ângulo agudo ele mede menos que 90 graus. Então o ângulo agudo ele pode medir, por exemplo, 80 graus, 70. Neste exemplo aqui nós temos um ângulo agudo de 40 graus. Aqui em cima temos o exemplo do ângulo obtuso. O ângulo obtuso ele mede mais que 90 graus e menos que 180 graus, certo? Neste exemplo aqui nós temos um ângulo de 120 graus. Veja aqui. E embaixo nós temos o ângulo raso, que é o ângulo de 180 graus, certo? Ou o ângulo de meia volta. Como eu falei, olha aqui, ele é mais fácil de ser identificado porque ele é simplesmente completamente na horizontal. Então temos aqui as duas semirretas, aqui ó, bem no ponto C é o vértice ou o ponto de origem das duas semirretas. Temos aqui ó, uma semirreta aqui, chamada B, e para este lado aqui para a esquerda temos a semirreta A. Agora que você já relembrou um pouco sobre ângulos, vamos agora iniciar o assunto da aula de hoje, que vai ser polígonos, certo? Continuando na geometria. Mas antes de entrarmos propriamente em polígonos, nós vamos aprender um pouquinho sobre a classificação das linhas, depois segmento de retas, para nós, enfim, entrarmos no assunto polígono, tá bom? Porque essas informações são importantes para compreender o que é um polígono. As linhas, elas podem ser classificadas em linhas abertas
ou fechadas. E as linhas abertas ou fechadas, elas também são classificadas em linhas abertas simples, como você pode ver aqui, 2 exemplos de linhas abertas simples. Primeiramente, como você pode ver, como o próprio nome já diz, elas são abertas e elas são classificadas como simples, porque elas não se cruzam. Então temos aqui um exemplo de linha aberta e aqui um outro. São 2 exemplos de linha aberta. Você vê que tem a abertura e elas não se cruzam, certo? Então esses são exemplos de linhas abertas simples. As linhas abertas não simples, você pode ver aqui, temos 2 exemplos. Veja que elas são abertas, mas se cruzam, né, em determinado momento. Aqui nós vemos elas se cruzando aqui e aqui, por exemplo. E essa aqui, ela é aberta, veja, e ela se cruza também. Então, essas são exemplos de linhas abertas não simples. Então, é muito simples para você identificar a diferença entre elas. As linhas abertas simples, elas não se cruzam, e as linhas abertas não simples se cruzam. E agora vamos para as linhas fechadas simples e linhas fechadas não simples. Veja aqui 2 exemplos de linhas fechadas simples. Veja que elas estão completamente fechadas. Aqui temos um círculo, um círculo que é um exemplo de linha fechada simples. E veja que eles não se cruzam em momento algum, tanto no círculo quanto nesta outra imagem aqui, certo? Totalmente fechada, mas não se cruza. Já é diferente das linhas fechadas não simples. Veja que ela está totalmente fechada. Aqui, ó. Essa aqui da mesma forma, fechada, mas se cruzam em determinados momentos. Então, estas também são as principais diferenças das linhas fechadas. Seja a simples, fechada, mas não se cruza, e as não simples, fechadas, como você pode ver, mas se cruzam, certo? Então, essas são as principais diferenças, né? As principais características das linhas fechadas simples e das linhas fechadas não simples. Agora vamos entender um pouco sobre segmento de retas. E é muito importante vocês prestarem atenção, porque um polígono ele é formado por segmentos de retas, certo? Então vamos lá. Temos aqui a reta R e os pontos A e B. Temos aqui a imagem, veja a reta R e os pontos, bem aqui destacado em vermelho, é o ponto A ligado por um segmento de reta ao ponto B. Então denominamos segmentos de reta a parte da reta compreendida entre 2 pontos e que tem a propriedade de ser o caminho mais curto entre eles. Então temos aqui o exemplo da reta R, e o segmento de reta da reta R é este segmento aqui, é este caminho aqui, vamos chamar de caminho. Então é este caminho aqui que liga o ponto A ao ponto B, certo? Então, como você pode perceber, o segmento de reta ele é totalmente reto, né? Como o próprio nome já diz. Vou representar aqui o segmento. Então, ligando o ponto A ao ponto B. Por exemplo, uma linha assim não é um segmento de reta, porque ela não é uma linha reta, né? Não é uma reta, entendeu? Então, da mesma forma, algo assim, ó, também não é um segmento de reta, porque é curva. Olha a curva aqui. Então, como o próprio nome já diz, um segmento de reta é uma reta que liga 2 pontos, certo? Deu para compreender? Vamos seguir agora, após termos o entendimento sobre classificação de linhas e vocês terem aprendido o que é um segmento de retas. Agora vamos entrar para o assunto mesmo propriamente, polígonos. O que são polígonos? O polígono é uma figura geométrica plana e fechada, formada por segmentos de reta que não se cruzam.
Então, trouxe aqui exemplos de polígonos e exemplos de não polígonos, para vocês compreenderem o que é e verem também a diferença. Quando vocês olharem uma figura geométrica, vocês logo vão entender e ver, classificar se é um polígono ou não. Então, como a própria definição aqui fala, um polígono ele é uma figura geométrica plana fechada. Então, primeiramente, é uma figura fechada. E vocês podem ver aqui que os 3 exemplos de polígonos, eles são completamente fechados, certo? Outra característica, é formado por segmentos de reta. Como eu falei, as retas elas são completamente retas, né? Como o próprio nome já diz. Então veja aqui, as figuras elas são bem diferentes uma das outras, mas todas elas são formadas por segmentos de reta. Então veja aqui, todas elas, né? As 3 figuras que não se cruzam. Então veja aqui que nenhuma delas se cruza, certo? Então todas elas aqui são imagens, né, de figuras geométricas planas, fechadas, que não se cruzam. Já diferente desse grupo aqui, dos não polígonos. Por exemplo, temos essa imagem aqui, desta figura, mas olha aqui, embaixo temos 2 retas, né? 2 segmentos de reta, mas em cima é curva. Então já não é um polígono. Aqui embaixo, nós temos aqui, ó, 3 segmentos de reta, mas é aberto. E você aprendeu que o polígono, a figura ela é fechada. Na definição aqui está dizendo fechada. Então aqui em cima é aberto. Então já não é um polígono. E aqui nós temos também essas linhas aqui que se cruzam. E você aprendeu que a figura geométrica que representa os polígonos, elas não se cruzam, como a própria definição já diz. Então, nós temos aqui 3 exemplos de polígonos e 3 exemplos de não polígonos. Você viu aí claramente a diferença entre um e outro. Agora vamos para os elementos de um polígono. O que são os elementos de um polígono? São as partes de um polígono. Eu trouxe aqui um exemplo, né? Nós temos aqui uma espécie de retângulo, é um quadrilátero, tem 4 lados. Inclusive, um polígono ele é classificado de acordo com a quantidade de lados que ele possui. Por exemplo, temos aqui um triângulo, né? Veja aqui a classificação. Aqui temos o exemplo de polígono, certo? Todo formado aqui, ó, segmento de reta, e ele possui 3 lados. É um triângulo. Aqui, ó, 4 lados, certo? 4 lados. É um quadrilátero, certo? Aqui, cinco lados. É um pentágono. E aí, se tiver 6 lados, hexágono, e assim sucessivamente, certo? Então vamos para os elementos de um polígono. Um polígono ele é composto de lado, cada um dos segmentos de uma reta. Então veja aqui na imagem aqui, cada um dos segmentos de reta que formam esta figura representa o lado do polígono, certo? Então temos aqui a representação. Outra parte do polígono é os vértices. E o que é o vértice? Ponto de encontro de 2 lados consecutivos, como por exemplo bem aqui, ó, neste segmento de reta aqui, ó, que vem do ponto D ao ponto A e do ponto B ao ponto A, forma um vértice. É como se fossem os cantinhos aqui, ó, os cantos, a ponta de cada canto da figura, certo? Então temos aqui, ó, o vértice. Por exemplo, vamos localizar aqui um vértice nesse triângulo. Aqui seria um vértice, ou é um vértice. É o ponto de encontro de 2 lados. Veja, desse lado aqui com esse lado aqui forma esse vértice. Este aqui com este forma um outro vértice aqui. E aqui, né, ligando esta com esta aqui, forma um outro vértice.
aqui da mesma forma, né? Cada canto forma um vértice. Cada encontro de dois lados forma um vértice, certo? Então esta também é uma das partes de um polígono. E, por fim, temos ângulo interno. O ângulo interno é formado por dois lados consecutivos. Veja aqui. Então, ó, este lado com este lado aqui forma este ângulo, certo? E aqui também, ó, um ângulo aqui da mesma forma e aqui também semelhante ao da imagem aqui do nosso slide, certo? Então cada parte aqui, ó, encontro de dois lados forma o ângulo, certo? Então estes são os elementos de um polígono. Lado, os lados são formados pelos segmentos de reta. Temos o vértice, que é o encontro de dois lados, e os ângulos internos, que são formados também por dois lados, certo? Agora, para vocês fixarem o assunto polígono, vamos para alguns exercícios. Aqui temos a primeira questão. Qual desses caminhos representa um segmento de reta? Você aprendeu lá, né, no início, o que era um segmento de reta. Então nós temos aqui, ó, um gatinho que vai em direção ao novelo de lã, e ele possui três caminhos. Né? Temos aqui, ó, o caminho na cor verde, aqui em cima. Temos aqui o caminho na cor vermelha. E temos aqui o caminho azul, né? Essa parte aqui embaixo, ondulada. E aí, o que você me diz? Qual desses caminhos representa um segmento de reta? Responda aí em sua casa. Veja aí o que você acha. Você aprendeu lá no assunto segmento de reta que, como o próprio nome já diz, o segmento de reta é um caminho reto, certo? É uma linha reta. Então, qual desses caminhos aqui representa uma reta? Você vê aqui que o caminho na cor verde, ele tem o que? Uma curva, certo? Então, já não pode ser o caminho na cor verde, porque ele possui uma curva. E o segmento de reta, ele é uma linha reta, completamente reta. Você vê que a cor azul, o caminho na cor azul, ele é o que? Ondulado. Então já não pode também ser a resposta, porque o segmento de reta ele é reto e o caminho na cor azul é ondulado, certo? Então o caminho que sobrou e que resta e que de fato representa as características de um segmento de reta é o caminho na cor vermelha, certo? E você também lembra que na definição de segmento de reta o segmento de reta ele representa o caminho mais curto até um segundo ponto, certo? Então, nesse caso aqui, considerando o gatinho um ponto e o novelo de lã um outro ponto, o caminho mais curto, né, que vai direto aqui, é o caminho na cor vermelha, certo? Então, se você respondeu o caminho da linha vermelha, você acertou. Agora vamos para mais uma questão. Qual dessas figuras é um polígono? Nós temos aqui duas imagens, né? A imagem da letra A, nós temos aqui um quadrilátero, né? Uma figura com 4 lados. E aqui na letra B temos uma outra figura. Qual dessas figuras você acha que é um polígono? E aí, tá lembrado das características do polígono? Primeiramente, você viu que um polígono ele tem os lados formados por segmentos de reta. Então, ele é completamente formado por segmentos de reta, certo? Então, qual é a figura, qual das duas opções ali tem os seus lados formados completamente por segmentos de reta ou por linhas retas? Veja lá a figura da letra A e a figura da letra B. Então, veja aqui qual das figuras. Então, você pode ver que a figura da letra A, veja, os lados completamente
retos. E a figura da letra B é completamente reta. Você vê que a parte de baixo, né, veja aqui, ó, tanto este lado aqui da esquerda é uma reta, aqui também, essa outra parte, mas essa parte de cima você já vê que ela é curva, certo? Então, logo, ela já não é a resposta, a letra B já não é a resposta. Por quê? Porque a parte de cima da figura, ela é curva. E um polígono, ele é formado só por retas, segmentos de retas, certo? Então, a resposta é a letra A, certo? Se você respondeu a letra A, você acertou, porque a figura da letra A, que é um quadrilátero, ele possui todos os lados formados por segmentos de reta. Por exemplo, aqui, se olhar o formato de um bambolê, por exemplo, ele já não é um polígono. Por quê? Porque ele não é formado por retas, né? Ele é totalmente circular, né? Totalmente curvo, né? Totalmente circular, arredondado. Então, o bambolê, por exemplo, já não é já não representa, né? Vamos aqui, ó, vou desenhar aqui o formato do bambolê, que é o que? Circular. Então, ele já não é um polígono. Seria, por exemplo, uma linha fechada simples, né? Lembra lá da parte sobre linhas fechadas e linhas abertas? Seria uma linha fechada simples, porque não se cruza em nenhum ponto. Mas não é um polígono, porque o polígono ele é formado por retas, completamente por retas, certo? E de acordo com a quantidade de lados, acontece a sua classificação. Por exemplo, aqui nós temos um quadrilátero, porque possui 4 lados. E aqui temos um triângulo, que possui 3 lados, certo? Já diferente, por exemplo, da moldura de um porta-retratos, por exemplo. Veja, vou fazer bem aqui, ó, a representação da moldura de um porta-retratos. Nesse formato aqui, certo? 4 lados, veja, totalmente formado por retas, certo? Então já seria um polígono, ou seja, a moldura de um porta-retratos já tem a forma de um polígono, já diferente do bambolê, que é circular, não é formado por retas, tá certo? Então, muito obrigado pela atenção, se cuidem, excelente semana para vocês e valeu!